Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos ao cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus.
nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Tu nasceste os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Quaresma. Já passamos da metade do tempo quaresmal e cada dia mais se aproxima as festividades da Páscoa. O quarto domingo da Quaresma também é conhecido como Domingo Letare. Letare, traduzindo do latim, significa alegrai-vos. Então, em outras palavras, o quarto domingo da Quaresma também é conhecido como Domingo da Alegria. Mas a gente precisa entender, antes de mais nada, de que alegria a liturgia está falando. E
um dos sinais visíveis é a utilização da cor rósea, como vocês podem ver nos meus paramentos. E também essa cor no Domingo da Alegria não foi inserida na tradição litúrgica por acaso. Quando nós falamos do Domingo da Alegria e da utilização dessa cor, não é porque estamos nos aproximando da Páscoa, simplesmente. Não é a alegria ou a expectativa de celebrar a ressurreição de Jesus. Nós precisamos lembrar que na igreja primitiva, e por muito tempo, e com a graça de Deus, o Concílio Vaticano II restaura isso, o tempo da Quaresma está intimamente ligado com o sacramento do batismo. E por muito tempo na igreja, o tempo da Quaresma era um tempo de preparação imediata para aqueles que iriam receber o batismo na vigília pascal. Então, o Domingo da Alegria e a utilização do róseo é para poder encher o coração daquele ou daquela que seria batizado, de que logo mais, enfim, vai receber o sacramento do batismo, vai se tornar pertencente à comunidade, pertencente à igreja, vai poder comungar do corpo e sangue de nosso Senhor e de fato vai se tornar discípulo e discípula de Jesus. Mesmo que o catecumenato ou os catecúmenos, que são os adultos que se preparam para o batismo, hoje em dia nós em muitos lugares não tem esse costume, mas mesmo assim o Domingo da Alegria para nós também deve ser uma chamada de atenção de como nós temos vivido a graça do batismo, como que nós temos vivido os pertencer à igreja e como anda o nosso discipulado. É um momento mais do que oportuno de dar graças a Deus, um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e faz na vida de cada um de nós. E aí vem a pergunta: nós estamos com um coração agradecido a Deus? Estamos vivendo da maneira mais correta possível a graça que nós recebemos no dia do nosso batismo? E mais ainda, o nosso discipulado de sermos fiéis a Deus, nós fazemos por gratidão, por amor ou simplesmente por obrigação, por mero preceito? E entre aspas aqui, fazemos de maneira forçada. Nós mostramos no nosso dia a dia o quão vale a pena ser de Deus. Nós mostramos no nosso dia a dia o quanto vale a pena ser discípulo ou discípula, ou as pessoas só veem em nós a cara emburrada, só veem em nós a murmuração, a reclamação de que nunca nada está bom. E as leituras vão nos dizer que quando isso acontece, Deus não tem nada a ver com isso. E aí então, as leituras da celebração do dia de hoje nos ajudam um pouco nessa reflexão do assumir a graça do batismo, de fazer a vontade de Deus. E nós continuamos a catequese batismal que nós iniciamos na semana passada com o Evangelho da Samaritana, onde a água viva que renova, que transforma e que restaura a dignidade, que no nosso batismo é restaurada a imagem de Deus em nós,
como Jesus restaura a imagem da samaritana, hoje com o cego de nascença, onde pela graça do batismo nós somos libertos da escravidão do pecado, podendo viver na graça, e aquilo que é escama nos nossos olhos, que nos impedem de ver e fazer a vontade de Deus, caem por terra, ou deveriam cair por terra, pela graça do batismo. E aí semana que vem encerramos com o Evangelho da ressurreição de Lázaro. Pois bem, aí nós temos a primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro de Samuel. E eu sou muito sincero quando eu vejo esse trecho do livro de Samuel na missa ou em algum momento de oração pessoal, porque para mim é uma das passagens mais profundas do que Deus pode esperar de nós e quem é Deus de fato para nós. Mas antes de tocar nesse assunto, a gente precisa entender um pouco do contexto. Samuel é chamado por Deus para poder ungir o novo rei de Israel. A gente precisa lembrar do seguinte: quando o povo pede um rei e Deus atende, e o primeiro rei de Israel é Saul, Deus deixou muito claro que o rei deveria falar em nome de Deus, deveria colocar o povo de Deus à frente de qualquer desejo, de qualquer vontade pessoal e de qualquer mesquinhez que o rei de Israel poderia ter. E o rei de Israel era responsável de fazer com que as pessoas permanecessem fiéis à aliança. E a aliança, guardem sempre essas duas palavrinhas, consiste em ouvir a voz de Deus e obedecer, colocar em prática. Se nós seguimos isso, estamos no caminho certo e estamos honrando a aliança. Saul começa até bem, mas infelizmente se perde. E Deus assim não desiste de Saul logo de cara. Deus tenta de todas as formas. Saul, presta atenção. Saul, lembra do que você prometeu. Saul, essa atitude não tá certa. Saul, olha para o seu povo, não fica pensando em aliança política. Mas só que chega uma hora que Deus vire e pensa: não adianta. Saul se perdeu, não quer ter a humildade de reconhecer que errou, então infelizmente terei que substituí-lo. E aí então nós temos a unção de Davi como rei. Mas só que a gente precisa também deixar algo muito claro, e isso também é meio duro de ouvir e muitas pessoas não gostam. Mas aqui Deus pedindo para que Samuel ungisse o novo rei de Israel no lugar de Saul, demonstra que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Se nós temos um compromisso firmado com Deus, e se nós não fazemos aquilo que nós nos comprometemos, e não temos a humildade de reconhecer quando Deus nos chama a atenção, porque nos quer colocar novamente no bom caminho, se nós não escutamos, não adianta reclamar depois que Deus colocou alguém no nosso lugar. Eu falo isso porque essa ideia, ninguém é insubstituível, tem hora que é mais sobre uma soberba, uma prepotência, do que uma, entre aspas, humildade, ou se sentir importante diante de Deus. E assim, e o que é triste é que tem hora que as pessoas criam no seu imaginário
que elas são tão importantes para determinadas situações, mas isso só está na cabeça dela, porque no dia a dia não é bem assim que as coisas funcionam. E quando nós olhamos isso aplicado à vida de comunidade, à vida de paróquia, é mais triste ainda. Quando, por exemplo, as pessoas se acham donas da paróquia, se acham donas da pastoral, se acham donas do movimento, se acham donas do grupo, e aí ainda tem desculpa a expressão, a cara de pau de muitas vezes vir e falar assim: padre, olha, eu estou há tanto tempo nessa função, mas eu estou, padre, porque ninguém quer assumir. Eu estou porque ninguém quer assumir responsabilidade, ninguém quer nada com nada, não tem ninguém para poder então substituir. Então, humildemente, eu aceito e continuo nessa função, sabe lá até Deus quando. Eu falo isso porque a pessoa não fica nem vermelha de mentir dessa forma, porque se a gente for no dia a dia, não é isso que está acontecendo. Não é que ninguém tem a capacidade de assumir, ou que ninguém quer nada com nada. É a pessoa que não deu oportunidade, é a pessoa que não acolheu aquele que queria vir trabalhar conosco, é a pessoa que percebeu que alguém poderia continuar o seu trabalho, ou fazer até mesmo um trabalho melhor do que o dela, então aqui não fica. E aí começa a falar mal da pessoa, começa a levantar falso testemunho, e aí depois vem com a cara lavada para dizer para o padre que ninguém quer nada com nada e que por conta disso ela continua. Gente, isso é só soberba. E a gente não pode esquecer que o nosso serviço a Deus é para poder realmente ajudar na construção do reino de Deus. Não é o nosso nome que tem que ir à frente, não é o nome do padre, não é o nome do coordenador, é o nome de Deus. E quando o nome da pessoa vai à frente, e aí tem a sensação de posse, é por isso que nós temos grupos que acabam, pastorais que definham até morrer, grupos que infelizmente não terão continuidade por conta dessa atitude soberba e mesquinha, e aí ainda vem depois querer pintar a cara com uma falsa humildade. Aí já é demais, gente. Então a gente precisa entender que o serviço não é nosso, a construção do reino não é simplesmente nossa, é de Deus. Nunca se esqueçam, é Deus que tem que ir à frente e não o nosso nome. Aí quando Samuel chega e fala, e ali conversando com Jessé, Samuel chega, vira e fala e vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Aí Samuel olha para ele por conta do porte físico, enfim, e aí Samuel já tira a sua primeira conclusão: ah, Senhor, que bom, logo de cara eu já vi, é ele. Deus dá um banho de água fria em Samuel, vira e fala: não, Samuel, não é ele. E aí vem a frase que mais profunda, uma das mais profundas das Sagradas Escrituras, quando Deus olha para Samuel e fala: enquanto você, o homem, vê a aparência, eu vejo o coração. E hoje nós estamos, infelizmente, sedentos de cristãos que vejam o coração e não a aparência. Mas para que a gente consiga ver o coração e não ter essa carência de pessoas que consigam enxergar o coração, o melhor das pessoas, nós em primeiro lugar precisamos parar de viver de aparência.
viver de aparência, viver um cristianismo de faz de conta, que é só para as pessoas verem, olha só como aquela pessoa é boa, veja só, vem na missa todo domingo, que belezinha, olha só, a família é a mais perfeita possível. Aí quando a gente vai ver, a esposa apanha do marido, os filhos não respeitam os pais, a pessoa é desonesta no trabalho, só está vivendo de aparência, só está fingindo algo que não é. E infelizmente hoje em dia, por conta das redes sociais, é o que mais nós temos. Infelizmente é o que mais nós acabamos percebendo que acontece no nosso meio. E assim, quando eu vejo alguém, por exemplo, duvidando da conversão de alguém, quando eu vejo alguém simplesmente levantando um falso testemunho, seja de quem for, ou aquela ideia assim, aquela pessoa errou, eu duvido que ela mudou de vida, aquilo ali, não, é só fingimento, não é verdade, a gente não tem que dar uma nova oportunidade, não, ela tem que ficar excluída mesmo, enfim. Nesses meus 10 anos de padre, uma coisa eu aprendi: quem fala que o outro está fingindo, é porque é fingido primeiro. Quem fala que a conversão do outro não é verdadeira, que a pessoa está mentindo, é porque a sua conversão também não é verdadeira, é porque ela está mentindo. Então muita atenção, que a frase que sai da nossa boca, o julgamento que nós fazemos dos outros, diz muito mais respeito a nós do que em relação às pessoas. Mas como tem gente que gosta de acreditar no faz de conta, prefere viver fingindo do que buscar uma conversão autêntica. Depois não reclame diante de Deus. Continuando então essa nossa reflexão, nós temos o Evangelho da celebração do dia de hoje. E tem apenas 2 pontos para tocar no Evangelho. É a figura do cego de nascença. E logo no começo do Evangelho, Jesus já dá uma afirmação para que a gente exorcize esse tipo de pensamento e mentalidade do nosso coração, que a gente exorcize isso do nosso vocabulário, que é um dos maiores absurdos que infelizmente já ouvi e continuo ouvindo. Quando se questiona daquele cego ser cego de nascença, qual que é a desculpa? Deus castigou. Deus castigou por quê? Porque está punindo aquela pessoa pelo pecado dos pais, por algum pecado dos pais. Não, nasceu cego de nascença porque Deus está punindo aquela pessoa por algum pecado de algum familiar, antepassado possa ter feito. Gente, isso não existe. Eu repito, isso não existe. Nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes, pelos nossos compromissos e pelas nossas, seja responsabilidades ou irresponsabilidades. Meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso, não vai acontecer nada com eles por conta disso, e muito menos comigo. Mas o que é mais fácil? Dizer Deus castiga do que dizer eu errei? O que é mais fácil? Colocar tudo na conta de Deus e depois dizer eu falhei, em vez de dizer eu falhei. Gente, uma coisa precisa ficar claro: Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Então, entendam uma coisa: Deus sabe a possibilidade de tudo pela sua onisciência e onipresença.
Deus sabe se eu tomar caminho A, que pode dar em caminho B e que vai chegar em caminho C. Ou, olha, se eu tiver essa atitude com aquela pessoa, pode dar nisso e chegar naquela situação. Deus sabe de todas as possibilidades, mas o que vai acontecer de fato, Deus não sabe, porque Ele espera da nossa liberdade. Deus só vai agir depois que ver a nossa atitude se concretizando. Então a gente precisa parar de ficar dizendo assim: era para ser desse jeito, é porque Deus quis. Deus quis que uma mulher fosse espancada pelo seu marido. Deus quis que alguém fosse prejudicado no trabalho porque a pessoa simplesmente puxou o tapete porque queria o cargo dela. Então, gente, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar e aprender a assumir as responsabilidades das nossas atitudes. Deus não castiga. O que acontece é o fruto mal que nós colhemos daquilo que nós plantamos mal, mas nós não queremos aceitar, nós não queremos dar o braço a torcer. Então é muito mais fácil dizer: Deus castigou, ou era para ser desse jeito porque Deus quis assim. Então vocês me desculpem, se Deus simplesmente quisesse que o mal acontecesse na nossa vida, então não tem porquê de estarmos aqui. Não tem porquê de Jesus ter vindo, não tem porquê de Jesus ter revelado o rosto misericordioso do Pai. A gente está aqui em vão. Mas a história da salvação, com a graça de Deus, nos ensina de maneira diferente, com cristãos que se esforçam para poder realmente se comprometerem com o reino. E é isso que nós também precisamos fazer. Aí, quando Jesus vira e fala: eu sou a luz do mundo, é para poder dizer que pela graça do batismo, as escamas que caem dos nossos olhos, é para que a gente veja o caminho que o Cristo aponta, que o Cristo quer que a gente vá naquela direção, que o Cristo deseja de como nós podemos viver a nossa vocação à santidade. Se o Cristo é a luz do mundo e nós somos batizados, nós também devemos ser luz e não trevas. E aqui, quando nesse contexto, Jesus devolvendo a vista ao cego, dizendo que eu sou luz do mundo, enfim, é para poder dizer para nós, para você e para mim, de todas as formas possíveis: nós não nascemos para o pecado, nós não nascemos para o mal, nós nascemos para a comunhão, nós nascemos para viver junto de Deus, nós nascemos para ter uma vida virtuosa. Se isso não acontece, repito, não é culpa de Deus. E aqui no Evangelho tem a atitude dos fariseus que nós temos muitas vezes. Gente, em vez daqueles homens se alegrarem, gente, um homem nasceu cego, voltou a enxergar. Louvado seja Deus por isso. Que bom que ele voltou a enxergar, mas não, porque tinham inveja de Jesus, e Jesus era como se fosse um espelho daquilo que eles não estavam vivendo. Então o que acontece? Não, está errado, esse homem é um pecador, porque ele curou em dia de sábado. Aonde já se viu que tem um dia certo para fazer o bem, dia certo para ser virtuoso? A gente precisa parar de ter essas atitudes. E aqui, se nós não temos a capacidade de se alegrar com a conquista do nosso semelhante, com aquilo de bom que acontece com aqueles que estão ao nosso redor, conhecidos ou não, seja quem for, é porque nós somos de fato invejosos e queríamos estar naquele lugar.
desejando estar naquela situação e não o outro. E aí a gente tenta dizer o quanto aquela pessoa não merece. Mas sejamos sinceros, e nós merecemos? Muitas vezes nós merecemos aquilo que nós exigimos de Deus? Ou queremos que Deus simplesmente resolva em passe de mágica tudo, sem que a gente se responsabilize ou faça a nossa parte? Então, que nesta Santíssima Eucaristia, voltando o nosso coração a Deus e a sua graça, de fato, que a nossa conversão seja sincera, que a alegria do discipulado possa estar estampado nas nossas atitudes, que Deus e as pessoas pelo menos vejam o nosso esforço e não as nossas desculpas, para que realmente nós possamos ajudar tantas outras pessoas a se encontrarem com Deus. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.